Fala, povo de Deus, que bom que você chegou à nossa nova série, que bom que você esperou conosco pacientemente. Estreia hoje a nossa série Nova Geração. Espero que Deus fale ao teu coração. Vamos ministrar sobre a nossa geração, sobre nós jovens, qual está sendo o grande problema da nossa geração, que pode ser uma geração tão avivalista, mas por algumas áreas que não tratamos, nos faz ser uma geração que estamos sendo hoje. Amém? Então já te peço, compartilhe essa mensagem, manda pro seu amigo, pro grupo da família, manda para todo mundo, que Jesus vai falar aos corações delas e ao seu também, que saiba que esse seu trabalho, isso que você está fazendo, mandando para outras pessoas, é uma forma de evangelizar, é uma forma de fazer o ID e cumprir a vontade de Jesus. Amém? Não se esqueça, Jesus te ama e bora para a palavra. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só isso. Fé, o tema desta mensagem, o título desta mensagem é falta de fé. Nós vemos muito isso na nossa geração, eu reflito muito sobre isso em nossa geração, a falta de fé. Porque estamos olhando com os nossos olhos carnais, que está mostrando que não tem como dar jeito, que não tem como dar certo. Quando queremos algo, quando ansiamos por algo, nós corremos atrás. Mas quando vemos que a vida está mostrando que não dá, que não tem como, aí que a falta de fé se instala. Aí que a falta de fé faz com que ficamos parados e estagnados. Mas aqui Paulo, quando escreve cartas aos Romanos, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a voz de Deus. E o que mais precisamos nesses tempos que estamos vivendo é de fé. A Bíblia vai dizer em Romanos 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, se eu não me engano. Então nós entendemos que a fé é ver o que ninguém está vendo, é crer no que ninguém está crendo, é acreditar no que ninguém está acreditando, é abrir uma porta onde nem sequer tem a parede, onde nem sequer tem a fechadura. Isso é ter fé. E nós vemos isso muito na nossa geração, a falta de fé, a falta de crer que tudo pode mudar, crer naquele Deus do impossível. Isso aí, e assim se instala a falta de fé, porque estamos olhando com os nossos olhos carnais, com a nossa principal fonte de conhecimento, de adquirir coisas, nossos olhos, que nós temos a nossa visão do que está acontecendo. Então os olhos são a principal visão do que nós recebemos com as nossas emoções. Então se eu vejo que não está dando certo com os meus olhos, aí que eu fico sem fé, porque os meus olhos carnais vão estar dizendo: não dá, não tem como, não tenta, você não vai conseguir. Isso vai mostrar a circunstância. Quando nós estamos olhando aqui, sempre vai mostrar isso, meu lindo: não vai dar certo, você não vai conseguir, não tente, não tem como dar certo. Mas quando nós fechamos os nossos olhos e fazemos o que Paulo vai dizer, a fé vem por ouvir. Então quando nós fechamos os nossos olhos, toda a nossa atenção vai por nosso ouvido, ouvir. E quando nós fechamos os olhos carnais e começamos a ouvir o que Deus tem a falar para nós, tudo muda. Porque a fé vem pelo ouvir. Então quando eu fecho os olhos, eu estou dizendo: Jesus, eu não ligo para o que o cenário está dizendo. O cenário não importa, o que estão dizendo não importa. Importa o que o Senhor está falando ao meu ouvido. Então eu fecho os olhos e escuto o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, quando eu fecho os olhos e presto atenção na sua voz, Ele está dizendo: continua, vai dar certo, investe, não retroceda, não paralise, tenha fé, ande sem ver o chão, abra a porta onde nem sequer tem parede.
Pise, continue caminhando, mesmo que você não esteja vendo o chão, mesmo que seja um abismo à sua frente. Ei, quando você fecha os olhos carnais e começa a ouvir o que Deus tem a falar, a sua fé aumenta. Você começa a crer em milagres, você começa a crer que vai abrir a porta, você começa a ter fé que as bênçãos vão chegar até você, que um milagre vai chegar até a sua casa, que a cura vai chegar até o seu familiar. Ei, meu lindo, quando nós fechamos os olhos carnais e começamos a ouvir o que Deus tem a falar para nós, temos fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a voz de Deus. Então entenda isso, nós precisamos ter fé, mas o que nós vemos em nossa geração é isso, a falta de fé. Não cremos quando alguém na nossa igreja ministra uma cura. Nós não temos fé porque estamos vendo só a situação e esquecemos que Deus é aquele que resolve a situação, que Deus é aquele que soluciona o problema. Mas estamos com os olhos fixos só no problema e esquecemos do principal: ter fé, crer que ainda que esteja no leito de morte, nós conhecemos aquele e servimos aquele que é o Deus da vida, o pão da vida, a água da vida. Nós esquecemos isso porque estamos com nossos olhos fixados no problema. Na cura que esperamos, nós ficamos com os olhos fixados na doença. Sem portas de emprego abertas, nós ficamos fixados com os olhos no desemprego. Mas não. Pare neste momento. Feche os teus olhos. Comece a escutar o que Deus está falando ao teu coração. Comece a escutar o que Deus está ministrando ao seu coração. Ele está dizendo: ei, tem fé, crê, continua caminhando, continua perseverando, recebe palavras de profecia que tudo vai mudar, que a cura vai chegar sobre a sua casa, que a porta de emprego vai se abrir, ei, que vai mudar o seu estado, que vai mudar o seu cenário. Ei, meu lindo, tá na hora de termos fé, de colocarmos em prática, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, as coisas que não se veem não acontecem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Feche os seus olhos e comece a escutar o que Deus está falando. Comece a receber uma palavra de ânimo, comece a receber uma palavra de coragem. Comece a ter fé que tudo vai mudar. Comece a ter fé que a cura vai chegar. Comece a ter fé. É isso que Paulo vai nos dizer. A fé vem pelo ouvir. Então comece a ouvir o que Deus está falando. Ele está dizendo: tenha fé que a cura vai chegar sobre a tua família. Tenha fé que a porta vai se abrir. Tenha fé que eu irei te honrar. Tenha fé que eu irei te abençoar. Então vamos ter fé. Vamos ouvir o que Deus está falando. Não vamos prestar atenção no que o cenário demonstra, porque é aquele que tem o ontem, tem o hoje e o amanhã na palma da mão é Deus. Então vamos ter fé nele, vamos confiar nele inteiramente, meu lindo. Vamos fazer isso. Pare de olhar para o problema, pare de fixar nos cenários e comece a ouvir o que Deus está falando no seu coração. Comece a simplesmente ter fé, que você vai ver ele fazendo tudo mudar. Como eu mesmo disse lá em Hebreus, versículo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tenha fé. Fé é simplesmente isso, o firme fundamento daquilo que se espera. Você espera uma cura? Tenha fé. Você espera uma porta aberta? Tenha fé. Você espera um milagre? Tenha fé. Você espera uma promessa? Tenha fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Tenha fé que o quadro que a sua família está enfrentando, que a provação que você está enfrentando vai mudar. Tenha fé que a cura vai chegar. Tenha fé que a porta vai se abrir mesmo sem sequer ter parede. Tenha simplesmente isso. Fé. Vamos mudar a nossa geração. Vamos ser uma geração de fé. Que quando o cenário dizer que não, a nossa fé
vai dizer sim. Amém? Fecha teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos fechar os nossos olhos carnais, tirar os nossos olhos do cenário, da situação, do problema e começar a ouvir o que o Senhor tem a falar para nós. Começar a ouvir o que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Começar a ouvir o que o Senhor está dizendo. Porque o que mais importa é ouvir a Tua voz do que estar com os olhos fixos no problema. Começar a ouvir a solução e tirar os olhos do problema, Jesus. Aumenta a nossa fé. Que possamos ter fé para que amanhã vai ser totalmente diferente. Que possamos ter fé para ver que a cura vai chegar sobre a nossa casa. Que possamos ter fé que o milagre vai chegar na nossa casa. Que possamos ter fé que a porta vai se abrir. Que possamos ter fé que os nossos filhos que o filho vai sair da droga. Que possamos ter fé que o marido vai sair do alcoolismo. Que possamos ter fé, Jesus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. Aumenta a nossa fé, que possamos tirar os olhos do problema e começar a ouvir aquele que tem a solução. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Fica com Deus, meu lindo, e tenha fé.